Você já parou para pensar em quanto da sua vida foi guiada pelo medo de não agradar? É quase invisível, mas está ali, presente em gestos pequenos, em escolhas grandes, em silêncios que custam caro. Desde cedo a gente aprende que aprovação é sinônimo de segurança. Quando criança, é o sorriso dos pais, o aplauso na escola, a mão batendo palmas quando você acerta. E assim, sem perceber, crescemos achando que a vida inteira é uma prova e que só passamos se o outro disser que sim. Eu lembro de um colega que me dizia: "Cara, eu não aguento mais medir cada palavra antes de falar. É como se eu tivesse uma plateia invisível julgando tudo que eu faço." Ele não exagerava. No trabalho, ele engolia opiniões para não contrariar. Nos relacionamentos, fazia de tudo para evitar conflito. Com os amigos, sempre topava o que não queria só para não decepcionar. No fim, ia para casa exausto. Não era físico, era a alma cansada. E eu te pergunto, quantas vezes você já viveu assim? Quantas vezes você falou, tá tudo bem quando não tava? Quantas vezes você concordou só para não ser o chato? Quantas vezes sorriu para esconder um nó na garganta? Isso é a prisão invisível de se importar demais. Uma cadeira que não tem grades de ferro, mas tem grades feitas de olhares, expectativas e julgamentos. E o mais cruel é que você mesmo reforça essas grades todo dia, com medo de desagradar, com medo de ser rejeitado. Um familiar uma vez me disse: "Acho que nunca vivi uma vida minha de verdade. Sempre vivi a vida que os outros esperavam de mim." Eu lembro de ouvir aquilo e sentir um soco no peito, porque é real. A gente veste máscaras, às vezes tantas que até esquece qual é o nosso rosto. E o pior é que essa prisão é silenciosa. De fora ninguém vê. Você posta fotos sorrindo, trabalha direitinho, conversa normal, mas por dentro é como tá sempre andando em cima de um palco com luzes apontadas e olhos te julgando. Só que não tem público nenhum. É tudo dentro da sua cabeça. E aí vem a ansiedade, porque viver para agradar é viver com medo constante. Medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente. E medo cansa. Sabe quando você tenta segurar uma bola debaixo d'água? No começo até dá, mas a pressão aumenta e aumenta, até que uma hora não aguenta mais e a bola escapa com força. É isso que acontece com a gente. Segurar sempre a imagem perfeita, o comportamento ideal, a palavra certa, uma hora explode. E eu sei que pode parecer impossível soltar isso. Afinal, desde pequeno você foi treinado para acreditar que só vai ser amado se agradar, só vai ser respeitado se nunca errar, só vai ser aceito se sempre for o que esperam. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é verdade. Você já reparou que muitas vezes as pessoas que mais te marcaram foram aquelas que não estavam tentando agradar? Aquela amiga que fala o que pensa, mesmo que nem sempre agrade. Aquele colega que se veste como gosta, sem ligar para os comentários. Aquele familiar que ri alto, mesmo quando todo mundo pede silêncio. Eles ficam na memória, justamente porque foram reais. E o mais louco é que quando você tenta agradar a todos, no fim não agrada a ninguém. Porque você se dissolve, fica sem forma, perde o brilho que só existe quando você é você. Esse capítulo é um convite para perceber a prisão, porque o primeiro passo para sair é enxergar as grades. E talvez, só talvez, você perceba que muitas dessas grades nunca existiram de verdade. Foram criadas na sua cabeça, alimentadas pelo medo. Eu não estou dizendo que é fácil quebrar isso, mas estou dizendo que é possível. E mais ainda, estou dizendo que vale a pena, porque viver tentando agradar é sobreviver. Mas viver sendo quem você é de verdade, isso é liberdade. Respira fundo agora. Pensa em quantas vezes você se prendeu só por medo de desapontar alguém. E imagina como seria leve viver sem essa corrente. É sobre isso que vamos conversar daqui para frente. Você já percebeu como a gente passa boa parte da vida tentando controlar o incontrolável? É como se
cada detalhe tivesse que estar sob nosso comando. O que vão pensar, como as coisas vão acontecer, qual vai ser o próximo passo, como evitar qualquer erro. E no fundo, a gente sabe que isso não funciona, mas insiste. Um colega me disse certa vez: eu não relaxo nunca, porque se eu baixar a guarda, alguma coisa ruim vai acontecer. Ele vivia com listas intermináveis, sempre tentando prever problemas, imaginar cenários, calcular todas as saídas. Mas a verdade é que, mesmo assim, a vida sempre dava um jeito de surpreender. Ele se esgotava tentando segurar algo que nunca esteve nas mãos dele. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já perdeu noites tentando ensaiar conversas na sua cabeça? Quantas vezes você se pegou planejando cada detalhe de algo que, no fim, nunca aconteceu como você imaginou? Quantas vezes você acreditou que, se preocupasse bastante, conseguiria evitar a dor? Esse é o peso do controle. Um peso invisível, mas que sufoca. Eu conheço alguém que quase adoeceu de tanto tentar controlar a vida. Ela acordava já ansiosa, pensando em tudo que podia dar errado no dia. Conferia 3 vezes a mesma porta, revisava mensagens 10 vezes antes de enviar, ensaiava discursos que nunca seriam ditos. Um dia, cansada, ela me disse: eu percebi que gasto minha energia mais vital com coisas que nunca aconteceram. Minha cabeça vive num futuro que não existe. E essa frase me marcou. Porque é isso? O esforço de controlar nos rouba a presença. A gente deixa de viver o que está acontecendo agora porque está ocupado tentando evitar fantasmas do amanhã. É claro, existe um tipo de controle que faz sentido. Planejar o básico, cuidar da saúde, organizar as finanças. Isso é responsabilidade. Mas o problema começa quando você tenta dominar até aquilo que é impossível prever. O olhar dos outros, o acaso, a reação de alguém, o inesperado. É como tentar segurar a água com as mãos. Você aperta, aperta, e quanto mais força coloca, mais rápido a água escapa. Um familiar me contou de um acidente que viveu. Nada grave, mas foi inesperado, um daqueles momentos que viram a vida de cabeça para baixo em segundos. Ele disse: naquele instante eu entendi que não importa quanto eu planeje, o inesperado sempre vai existir. E se eu não aprender a aceitar isso, nunca vou descansar. A verdade é que esse peso do controle é uma ilusão. A gente acha que, se segurar firme, vai se sentir seguro. Mas a realidade é que quanto mais a gente tenta segurar, mais assustador tudo parece se tornar. Porque a vida é movimento, e movimento não se aprisiona. Eu gosto de pensar que viver é como dançar. Você pode escolher os passos, mas não pode controlar a música. Às vezes ela acelera, às vezes ela muda o ritmo sem aviso. Se você tentar lutar contra, tropeça. Mas se aprender a acompanhar, o movimento flui. E olha, eu sei que não é fácil abrir mão do controle, porque a gente acha que sem ele vai cair no caos. Mas o que eu tenho visto é o contrário. Quando você solta um pouco, quando aceita que não pode prever tudo, a vida fica mais leve. É como se um peso fosse retirado dos ombros. Eu lembro de um amigo que sempre dizia: eu só consigo relaxar quando tudo está sob controle. Até que um dia ele percebeu que esse momento nunca chegava. Nunca tudo estava sob controle. Sempre tinha algo fora da linha. Então ele decidiu mudar a frase. Passou a dizer: eu consigo relaxar mesmo quando as coisas não estão sob controle. E essa simples mudança transformou a vida dele. Porque viver não é garantir que nada vai dar errado. Viver é seguir mesmo sabendo que pode dar errado. É confiar que aconteça o que acontecer, você vai encontrar um jeito.
Às vezes, a gente entende melhor a vida quando olha para as histórias ao nosso redor. Não aquelas grandes, de livros ou filmes, mas as pequenas, aquelas que poderiam ser minhas, suas ou de alguém muito próximo, porque no fundo é nelas que a gente se enxerga. Eu lembro de um amigo da escola. Ele era o tipo de pessoa que todo mundo gostava, sabe? Sempre educado, sempre disposto a ajudar, sempre com um sorriso no rosto. Mas por trás daquele sorriso tinha uma angústia que quase ninguém via. Um dia, numa conversa mais íntima, ele me confessou: eu nunca digo não. Tenho medo de decepcionar as pessoas, de perder o carinho delas. E o resultado é que ele vivia sobrecarregado. Fazia trabalhos que não eram dele, aceitava convites que não queria, ajudava até quando estava exausto. Por fora, parecia o amigo perfeito. Por dentro, se sentia esvaziado. Era como se ele se apagasse pouco a pouco só para manter os outros acesos. Outro exemplo foi um colega de trabalho. Ele era brilhante, cheio de ideias criativas, mas raramente abria a boca nas reuniões. Ficava em silêncio, mesmo quando tinha muito a contribuir. Quando perguntei o porquê, ele respondeu: tenho medo de parecer idiota, de ser julgado. Essa frase me cortou, porque quantas ideias incríveis não ficaram trancadas dentro dele por causa do medo de não agradar. Era como se tivesse uma trave invisível impedindo que o brilho dele aparecesse. E talvez a história que mais me marcou tenha sido de um familiar. Ele sempre viveu tentando ser o filho perfeito, o parceiro ideal, o funcionário exemplar. Fazia tudo certo, nunca reclamava, nunca criava problemas. Mas um dia, de repente, desabou. Disse que não sabia mais quem era. Parece que minha vida inteira foi escrita pelos outros. Eu só segui o roteiro, nunca escolhi o papel, ele falou. E naquele momento, eu entendi o peso de viver tentando agradar demais. Não era só cansaço, era perder a própria identidade. E é aí que está o perigo. Quando a gente vive só para agradar, vai se moldando tanto que uma hora já não lembra mais quem é de verdade. É como usar uma máscara por tanto tempo que o rosto verdadeiro fica esquecido. E quando isso acontece, a vida perde cor. Porque não existe nada mais sufocante do que viver sem ser você mesmo. Mas, ao mesmo tempo, essas histórias também trazem esperança. Porque todos eles, de um jeito ou de outro, começaram a perceber o que estavam fazendo. Esse meu amigo da escola um dia finalmente disse não, pela primeira vez. Foi difícil, ele ficou inseguro, mas depois me contou: descobri que o mundo não acabou quando eu disse não, e eu me senti livre como nunca antes. O colega do trabalho também mudou. Aos poucos, começou a arriscar, a falar em algumas reuniões, a soltar suas ideias. E adivinha? As pessoas gostaram. Não porque ele tentava ser perfeito, mas porque ele era autêntico. E esse familiar, depois do colapso, decidiu recomeçar. Foi doloroso, porque teve que se olhar no espelho e admitir que tinha vivido muito tempo para os outros. Mas também foi libertador, porque finalmente começou a escrever o próprio roteiro. Essas histórias não são únicas. Eu sei que você também conhece alguém assim. Talvez até se reconheça nelas. Talvez até agora tenha lembrado de momentos em que você também se perdeu tentando agradar. E sabe qual é a lição? Que sempre existe a chance de recomeçar. Sempre existe um momento de perceber que não dá mais para viver só para os outros. Que você tem o direito de dizer não. Que você tem o direito de mostrar quem é, mesmo que não agrade a todos. No fim, as histórias que mais importam são aquelas em que a gente tem coragem de ser verdadeiro. Porque agradar pode até trazer aplauso, mas só ser você mesmo traz paz. Respira fundo. Pensa nas histórias da sua vida. Quais delas foram escritas por você e quais foram escritas pelo medo de decepcionar. Existe uma sede silenciosa que acompanha muita gente. A sede por aprovação. É como um copo furado. Você enche com elogios, com curtidas, com olhares de admiração, mas nunca permanece cheio. Logo a sensação de valor escorre e você precisa de mais, sempre mais. Eu conheci uma pessoa que vivia assim. Ela fazia de tudo para ser reconhecida.
Estudava além da conta, trabalhava dobrado, se vestia sempre para impressionar. Cada vez que recebia um elogio, sentia-se no topo do mundo. Mas a sensação durava pouco. Logo vinha o vazio, a necessidade de conquistar a próxima validação. Era um ciclo sem fim, um vício disfarçado de sucesso. E é isso que acontece quando vivemos em busca da aprovação alheia. Nunca é suficiente. Porque a aprovação não vem para quem você realmente é, mas para a imagem que você decidiu mostrar. E no fundo, você sabe disso. É como usar uma máscara o tempo todo. As pessoas aplaudem a máscara, elogiam a máscara, admiram a máscara. Mas, quando você deita a cabeça no travesseiro, a pergunta sempre vem: e se eles vissem quem eu sou de verdade? Ainda estariam aqui? Um amigo me contou certa vez: eu vivo cercado de gente, mas me sinto sozinho, porque ninguém conhece o meu eu real, só a versão que eu mostro. Essa frase é pesada, mas traduz bem a armadilha da validação. Você pode estar cercado de aplausos e mesmo assim se sentir vazio. E não é porque a aprovação seja ruim. O reconhecimento é bom, é natural querer ser aceito. O problema é quando isso vira combustível principal da vida. Porque a aprovação externa nunca sacia a fome interna de pertencimento. Um familiar também me disse algo que nunca esqueci. Eu percebi que, mesmo quando conseguia o que queria, a sensação não durava. Sempre tinha que conquistar de novo. Era como correr atrás de uma cenoura pendurada na frente do rosto, que nunca chega. E sabe qual é o mais cruel? É que muitas vezes, mesmo quando conseguimos a validação, ela não satisfaz. Porque não foi dirigida a quem somos de verdade, mas a versão moldada para caber nos outros. É como se alguém dissesse: eu gosto de você para uma sombra sua, não para o seu eu real. E essa consciência dói. Um colega que conheci passou anos tentando ser o funcionário perfeito. Trabalhou noites e fins de semana, fez de tudo para ser reconhecido. Até que um dia recebeu o tão sonhado prêmio de funcionário do ano. Mas, ao segurar o troféu, em vez de alegria, sentiu um vazio imenso, porque percebeu que não tinha conquistado aquilo como ele mesmo, mas como alguém que se moldou ao que esperavam dele. E é nesse ponto que a gente percebe que buscar validação externa é uma armadilha, porque mesmo quando você alcança, não preenche. E quando não alcança, você se sente insuficiente. Mas existe outro caminho, o caminho de buscar primeiro a aprovação de si mesmo, de se perguntar o que eu realmente quero, o que faz sentido para mim. Se ninguém estivesse olhando, eu faria isso mesmo assim? Montaigne, o filósofo que inspirou o vídeo que vimos antes, dizia que escrevia não para convencer os outros, mas para se entender. E é isso que faz diferença. Quando você busca se compreender e não se exibir, começa a encontrar uma validação mais sólida. Uma validação que não escorre com o tempo, porque vem de dentro. E isso não significa se tornar indiferente ao mundo, ignorar opiniões ou viver isolado. Significa apenas não fazer delas o centro da sua vida. Porque a opinião dos outros muda como o vento. Mas quando você constrói raízes internas, o vento pode até balançar, mas não arranca. Então, eu te faço um convite. Olha para a sua vida hoje. Quantas decisões você tomou só pelo medo de desapontar? Quantas escolhas foram guiadas não pelo que você queria, mas pelo que os outros esperavam? E, principalmente, será que a validação que você busca preenche mesmo ou só alivia por alguns segundos? Respira fundo. A aprovação dos outros pode até trazer um sorriso momentâneo, mas só a sua própria aprovação traz paz duradoura. Quando a gente fala em desapego, muita gente imagina indiferença, como se desapegar fosse deixar de sentir, fechar o coração, virar pedra. Mas não é nada disso. Desapego é, na verdade, sabedoria. É distinguir entre o que merece a sua energia e o que só te esgota. Um amigo uma vez me contou que vivia obcecado pelos resultados. Se não tirasse nota perfeita, se não recebesse elogio no trabalho,
Se não conseguisse o que planejava, ele se sentia fracassado. Era como se cada expectativa fosse uma corrente amarrada ao corpo. E ele me disse: quanto mais eu queria controlar o resultado, mais pesado ficava viver. Até que um dia, cansado, ele decidiu tentar diferente. Começou a fazer o que precisava fazer, mas sem exigir que tudo saísse perfeito. Estudava, mas aceitava que talvez não fosse o melhor da turma. Trabalhava, mas entendia que nem sempre o chefe ia perceber. E aos poucos percebeu algo estranho. Quando largou a obsessão, os resultados começaram a vir naturalmente. Não porque ele desistiu, mas porque ficou mais leve. É isso que o desapego faz. Ele não te tira da vida, ele tira o peso desnecessário da vida. Um familiar também aprendeu isso na marra. Ele se preocupava com cada detalhe, com o que os outros iriam pensar, com o que podia dar errado, com a imagem que passava. Era um cansaço sem fim. Um dia, depois de uma crise, ele disse: eu entendi que não preciso carregar tudo isso. Posso escolher o que merece minha atenção. E naquele momento, começou a soltar o que não era dele. E soltar não significa abandonar responsabilidades. Significa simplesmente não se prender ao que você não controla. Significa fazer a sua parte, mas não adoecer pelo que está fora do seu alcance. Pensa numa árvore. Ela solta as folhas no outono, não porque não se importe com elas, mas porque sabe que é o ciclo. Se insistisse em segurar cada folha, morreria. Mas ao soltar, se prepara para florescer de novo. Nós somos assim também. Segurar o que já não faz sentido é sufocar a própria vida. O desapego também vale para as relações. Quando você tenta segurar alguém à força, por medo de perder, o que acontece? A relação fica pesada. Mas quando você permite que o outro seja livre, a conexão se torna mais leve e, muitas vezes, mais verdadeira. Porque o amor não precisa de correntes, ele precisa de espaço. Um colega disse certa vez: quando parei de provar o tempo todo que era bom o suficiente, comecei a sentir que já era. Isso é desapego. Não é desistir da vida, é desistir da necessidade constante de provar algo. E o mais curioso é que quando você solta, a vida começa a se alinhar, porque em vez de gastar energia com o que não importa, você passa a investir no que realmente importa: presença, criação, cuidado, amor. Desapegar não é não se importar, é se importar com clareza, é escolher onde vale colocar o coração. Eu quero te convidar a pensar agora. O que você está segurando com tanta força que já começou a te machucar? Será que é uma expectativa impossível? Um relacionamento que só drena? Um padrão de perfeição que nunca vai se realizar? Talvez esteja na hora de soltar. Respira fundo. Imagina que você segura uma corda grossa. Quanto mais forte segura, mais suas mãos doem. Soltar não é fraqueza, soltar é sabedoria. E muitas vezes é justamente no momento em que você solta que encontra a paz que estava buscando. Se existe um lugar onde o desapego é realmente colocado à prova, esse lugar são as relações. É fácil falar de leveza quando pensamos em coisas materiais ou expectativas de trabalho. Mas quando o assunto é gente, coração, afeto, aí a corda aperta. Eu já vi amigos se perderem em relações por confundir amor com controle. Eles acreditavam que amar era vigiar, cobrar, prender, como se a prova do sentimento fosse a posse. Mas na prática, o que acontecia era o contrário. Quanto mais tentavam segurar, mais a relação escorregava pelos dedos. Um amigo me contou que vivia num relacionamento em que não podia ser ele mesmo. Ele tinha que medir palavras, controlar horários, justificar cada passo. Dizia: se eu não fizer tudo do jeito que ela quer, sinto que vou perder. E sabe o que aconteceu? Ele se perdeu de si mesmo. De tanto tentar ser aceito, esqueceu quem era. E quando finalmente acordou para isso, percebeu que já não havia espaço para liberdade. E sem liberdade, não existe amor verdadeiro. Um colega também passou por algo parecido. Era o contrário.
Ele queria que a parceira se moldasse à sua imagem. Vivia frustrado porque ela não correspondia às suas expectativas, porque não reagia como ele imaginava. Tentava encaixar o outro numa forma que só existia na cabeça dele. E, claro, se decepcionava sempre. Até que um dia, no meio de uma discussão, ela disse: "Você não ama a mim, você ama a ideia que criou de mim." Aquilo doeu, mas abriu os olhos dele. E não é assim tantas vezes. A gente cria um ideal de quem a pessoa deveria ser e, em vez de amar quem ela é, tenta transformá-la num reflexo das nossas inseguranças. Só que isso não é amor, é prisão. Um familiar, depois de anos vivendo assim, descobriu a força de uma amizade verdadeira. Uma amizade que não cobrava, não exigia, não pedia provas. Era só presença. Eles riam juntos, choravam juntos, mas cada um podia ser quem era, sem máscaras. E foi aí que ele entendeu: é possível amar sem segurar. É possível estar junto sem possuir. Amar sem posse não significa falta de compromisso ou de entrega. Pelo contrário, significa confiar tanto que você não precisa de correntes. É saber que o outro está ali porque quer e não porque está preso. Eu gosto de pensar que o amor é como um pássaro pousado na sua mão. Se você aperta demais, machuca. Se você abre demais, ele voa. Mas se você oferece a mão com leveza, ele fica porque escolhe ficar. Essa é a diferença entre posse e amor. No primeiro, o outro é obrigado a estar. No segundo, ele escolhe estar. E sabe qual é o resultado? Quando você permite que o outro seja, a relação se torna mais forte, porque não é sustentada pelo medo, mas pela liberdade. Não é alimentada pela cobrança, mas pela presença. Eu quero te convidar a pensar agora. Quais das suas relações têm mais controle do que amor? Quais estão baseadas no medo de perder e não na alegria de compartilhar? Essas perguntas podem doer, mas também podem libertar. Amar sem posse é um dos maiores aprendizados da vida. É abrir espaço para que o outro seja ele mesmo. E, ao mesmo tempo, é se permitir ser você, sem máscaras, sem personagens. Respira fundo. O verdadeiro encontro entre duas pessoas acontece quando ambas caminham lado a lado, não por obrigação, mas por escolha. Esse é o amor que vale a pena. Aquele que não pesa, que não prende, que não sufoca. Mas aquele que dá asas e ainda assim mantém a conexão. Você já percebeu como, às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando você para de tentar controlar cada detalhe? É quase um paradoxo. Enquanto você força, insiste, se desgasta, parece que nada acontece. Mas quando solta um pouco, quando deixa fluir, a vida abre espaço e as coisas se encaixam. Eu lembro de um colega que sonhava em conseguir uma promoção. Ele se matava de trabalhar, fazia horas extras, aceitava tudo, sempre tentando impressionar. Mas parecia que quanto mais ele se esforçava para provar, mais invisível ficava. Até que um dia, cansado, decidiu mudar de postura. Continuou trabalhando bem, mas sem desespero, sem aquela ânsia de reconhecimento. Começou a cuidar mais de si, a relaxar. E, curiosamente, foi nesse momento que a promoção veio. Ele mesmo me disse: parece que só quando eu parei de me desesperar, as coisas começaram a acontecer. Um amigo contou algo parecido sobre relacionamentos. Ele passava horas tentando ser perfeito, mandar a mensagem certa, agir do jeito que achava que o outro queria. No fim, nada dava certo. Até que ele desistiu de bancar um personagem e resolveu simplesmente ser ele mesmo. E aí, de repente, conheceu alguém que o valorizava exatamente pelo que ele era, sem esforço, sem máscaras. Ele me disse: descobri que eu não precisava me quebrar em pedaços para caber na vida de alguém. E é isso que acontece quando você solta. Não é sobre abandonar os sonhos, nem sobre se tornar preguiçoso ou acomodado.
é sobre parar de forçar. Porque forçar é como empurrar uma porta que abre puxando. Quanto mais você insiste no caminho errado, mais cansado fica. Um familiar sempre quis aprender a tocar violão. Ele forçava tanto, treinava com tanta raiva de si mesmo quando errava, que nunca evoluía. Até que um dia, decidiu relaxar. Começou a tocar por prazer, não por obrigação. E aí, em poucas semanas, já tocava músicas que antes pareciam impossíveis. Ele mesmo dizia: "Foi quando parei de forçar que finalmente aprendi." E talvez a vida seja assim. Enquanto você tenta controlar, as coisas travam. Quando você abre espaço, elas fluem. Eu gosto de pensar que é como segurar areia nas mãos. Se você aperta demais, ela escapa. Mas se deixa repousar, ela permanece. A vida é essa areia. Quanto mais você aperta, mais perde. Quanto mais deixa fluir, mais permanece. E olha, eu sei que não é fácil soltar, porque a gente acredita que só conquista se tiver no controle absoluto, se fizer esforço além da conta. Mas a verdade é que muitas vezes o que trava não é a falta de esforço, é o excesso dele. É o peso de querer tanto que a leveza desaparece. Te convido agora a pensar em alguma situação da sua vida em que você forçou demais. Talvez um relacionamento, um projeto, um sonho. Será que não seria mais inteligente soltar um pouco? Dar espaço para que a vida se manifeste também? Porque às vezes, quando você para de empurrar, as coisas começam a andar sozinhas. Às vezes, quando você solta a corda, o nó se desfaz. E às vezes, quando você desiste de ser perfeito, é aí que encontra algo verdadeiro. Respira fundo. Você não precisa forçar a vida a todo instante. Ela sabe se mover sozinha. E quando você dá espaço, ela se revela de um jeito que você nunca imaginou. A gente cresce ouvindo que precisa ser forte, acertar sempre, não falhar, não mostrar fraqueza. E, sem perceber, vai construindo uma armadura. Por fora, parece firme, impecável. Por dentro, às vezes está em pedaços. Eu lembro de um amigo que vivia nessa prisão. Ele sempre tentava passar a imagem de quem tinha tudo sob controle. No trabalho era o mais dedicado. Na família, o mais responsável. Entre os amigos, o conselheiro que nunca parecia precisar de ajuda. Mas um dia ele confessou: "Tô cansado de ser perfeito. Ninguém sabe, mas eu choro escondido quase toda semana." Essa frase me marcou, porque mostra como a busca pela perfeição não liberta, aprisiona. Um colega também me contou que sofria muito por não conseguir se manter firme o tempo todo. Se cobrava por cada erro, por cada deslize. Dizia que se sentia um impostor quando não sabia algo, quando errava uma decisão, quando mostrava a insegurança. Mas o que ele não percebia é que justamente nesses momentos ele parecia mais humano, e era aí que as pessoas mais se conectavam com ele. Um familiar viveu a mesma lição de outro jeito. Ele passou anos tentando agradar todos, sendo o filho exemplar, o parceiro ideal, até que entrou em colapso. E nesse colapso, entendeu que não precisava sustentar a imagem perfeita. Entendeu que podia falhar, podia se contradizer, podia mudar de ideia. Ele me disse: "Foi quando deixei de fingir perfeição que comecei a respirar de verdade." E olha, talvez seja esse o ponto. A perfeição não é humana. A imperfeição é. Ser humano é errar, é se arrepender, é aprender, é mudar de caminho. É não ter todas as respostas. É cair e levantar. A gente vive num mundo que vem de imagens editadas, sorrisos ensaiados, vidas que parecem sem falhas. E, comparando com isso, a gente sempre se sente menor. Mas a verdade é que ninguém vive como aparece na tela. A vida real é cheia de dúvidas, de dias ruins, de incoerências. E aceitar isso não nos enfraquece, nos liberta.
Eu gosto de lembrar de uma frase: não me retrato por inteiro apenas como me vejo neste momento. É simples, mas profunda. Essa mostra que ninguém é constante, ninguém é definitivo. A gente muda. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de vida. Ser humano é ser contraditório. É sentir uma coisa hoje e outra amanhã. É acreditar em algo e depois de uma experiência nova mudar de opinião. Isso não é erro, é crescimento. O problema é quando tentamos sustentar uma imagem perfeita. Quando colocamos uma máscara e fingimos que nunca falhamos, que nunca sofremos, que nunca erramos. Porque isso só nos afasta dos outros e de nós mesmos. O curioso é que a vulnerabilidade, aquilo que a gente mais tenta esconder, é justamente o que cria conexão. Você já percebeu? Quando alguém compartilha uma fraqueza, um medo, uma insegurança, a gente não se afasta, a gente se aproxima, porque reconhece a própria humanidade no outro. Então eu quero te convidar agora a soltar armadura. Você não precisa acertar sempre. Não precisa estar bem sempre. Não precisa ser forte sempre. Respira fundo. Aceita que você é imperfeito. E tá tudo bem, porque a beleza da vida não está em nunca errar, mas em continuar mesmo assim. Em levantar depois da queda, em rir depois do choro, em seguir apesar da dúvida. A sabedoria não nasce da perfeição. A sabedoria nasce da intimidade com a própria imperfeição. E quando você aceita isso, encontra uma paz que não vem de parecer perfeito, mas de ser simplesmente humano. Se tem um campo onde a ansiedade de agradar e a necessidade de controle mais se manifestam, esse campo são as relações. É ali que muitas vezes mostramos nossa versão mais insegura, porque ninguém gosta de perder, de ser rejeitado, de ficar só. E com medo de perder, a gente se apega, segura com força. Mas o que deveria ser amor acaba virando prisão. Eu lembro de um amigo que me disse: eu faço de tudo para ela não ir embora, mas parece que quanto mais eu tento segurar, mais distante ela fica. Essa frase é um retrato do que muitos vivem. Quando o amor vira medo, a relação começa a se desgastar. Um colega também contou que passou anos tentando moldar a parceira à sua imagem. Queria que ela reagisse de determinada forma, quisesse as mesmas coisas, pensasse igual. Mas no fundo, o que ele queria não era uma relação. Era um espelho, e espelhos não devolvem amor, devolvem reflexos. Um familiar viveu o outro lado disso. Ele se casou acreditando que precisava ser sempre perfeito para ser amado. Nunca mostrava fraqueza, nunca dizia o que realmente pensava, e por anos acreditou que estava protegendo o relacionamento. Mas um dia percebeu que a relação não tinha profundidade, porque não existia espaço para a vulnerabilidade. E sem vulnerabilidade, não existe intimidade. E é por isso que eu digo, as relações mais fortes são aquelas que dão espaço. Espaço para o outro ser quem é, sem precisar se moldar a um padrão. Espaço para você também ser você, sem medo de rejeição. É um paradoxo bonito. Quanto mais livre o vínculo, mais verdadeiro ele se torna. Quanto mais você permite que o outro seja, mais ele escolhe permanecer. Quanto menos você exige provas, mais natural é o amor que se manifesta. Eu gosto de pensar nas amizades verdadeiras que tive. Nenhuma delas foi sustentada por cobrança. Elas sobreviveram porque eram leves, porque não exigiam que eu fosse perfeito, porque havia espaço para erros, para mudanças, para silêncios. E, justamente por isso, eram fortes. Amor não é posse. Amor não é controle. Amor não é moldar o outro à sua imagem. Amor é presença. Amor é escolha. Amor é olhar para alguém e dizer: eu te quero como você é, não como eu gostaria que você fosse. Respira fundo e pensa nas relações que você tem hoje. Quantas delas existem porque há liberdade? E quantas estão de pé só pelo medo de perder? Essa diferença é crucial.
Porque vínculos sustentados pelo medo, cedo ou tarde, desmoronam. Mas vínculos sustentados pela escolha se renovam a cada dia. E olha, isso não significa que é fácil. Dói soltar o controle, dói aceitar que não dá para prender alguém. Mas essa dor é também libertadora, porque abre espaço para algo maior. Relações baseadas na confiança e não na vigilância, na entrega e não na cobrança. No fim, o amor verdadeiro não prende, ele dá asas. E justamente por dar asas, ele é mais forte, porque quem fica, fica por escolha, não por obrigação. As relações mais bonitas são aquelas em que ambos caminham lado a lado, não porque precisam, mas porque querem. E essa escolha diária é a raiz da liberdade, da admiração e da profundidade. Então eu te convido a pensar: quais das suas relações hoje estão baseadas em medo, em controle, em cobrança? E quais são livres o suficiente para florescer? Porque no fundo, são essas últimas que ficam. São essas que sustentam a alma. São essas que mostram que o amor, quando é de verdade, não precisa de correntes. Depois de tudo que conversamos até aqui, eu quero que você respire fundo por um instante. Feche os olhos se puder. Sente o ar entrando devagar, preenchendo o peito. E agora solta, como quem larga uma mala pesada depois de uma longa caminhada. Essa é a sensação que buscamos quando falamos de desapego, a leveza de simplesmente ser. Quantas vezes você já se pegou carregando pesos que não eram seus? A expectativa dos outros, a necessidade de parecer perfeito, a obsessão pelo controle. Tudo isso vai se acumulando como pedras numa mochila invisível. E você segue caminhando, cada vez mais curvado, cada vez mais cansado. Mas hoje aqui, eu quero te lembrar que você pode soltar essa mochila. Não precisa carregar tudo, não precisa viver preso ao olhar alheio, não precisa provar nada para ninguém. Um amigo uma vez me disse: a vida começou a ficar mais leve quando parei de me esforçar para ser quem eu não era. E talvez essa seja a chave de tudo. A leveza não vem de conquistar, acumular ou controlar. Ela vem de se permitir ser quem você é, com imperfeições, com dúvidas, com falhas, e ainda assim inteiro. Eu sei que não é fácil. O mundo grita expectativas o tempo todo. Diz que você tem que ser forte, tem que ser produtivo, tem que ser perfeito, tem que agradar. Mas a vida real não cabe nesses tem que. A vida real é feita de altos e baixos, de erros e acertos, de risos e lágrimas. E aceitar isso não é desistir, é começar a viver de verdade. Pensa em todas as vezes que você tentou controlar tudo e se frustrou. Pensa em todas as vezes que buscou aprovação e ainda assim se sentiu vazio. Agora, imagina como seria viver sem essa cobrança constante. Mais leve, mais simples, mais humano. O desapego não é frieza, não é indiferença, é sabedoria. É saber escolher onde colocar a sua energia. É entender que você não precisa segurar o que já não faz sentido. É amar sem prender, é viver sem forçar, é aceitar a imperfeição e encontrar beleza nela. Eu quero que você guarde isso. Você não precisa se provar o tempo todo. Você não precisa caber no molde de ninguém. Você não precisa controlar a vida para viver. Você só precisa estar presente, respirar, sentir e seguir um passo de cada vez. Com a leveza de quem finalmente entendeu que a vida não é sobre agradar, mas sobre ser. E quando você solta o peso que nunca foi seu, descobre que ainda tem asas. E com essas asas, pode caminhar com mais liberdade, mais autenticidade, mais paz. Então, da próxima vez que sentir o coração acelerar, lembra disso. Você não está sozinho. Você não precisa carregar tudo. E você já é suficiente exatamente como é. Respira fundo mais uma vez e deixa a vida dançar com você.